Saudações, jovens gafanhotos! Nesse vídeo vamos tratar de uma das práticas do capítulo 9, mais especificamente sobre mecanismos de comunicação. Até agora a gente tem tratado aí em como criar processos, né, como gerenciar esses processos, como esses processos têm sido escalonados. Mas a gente não tratou especificamente de como fazer a comunicação entre esses processos, né? Então existem várias formas. O que a gente tem visto e a forma mais fácil de fazer comunicação entre esses processos, entre essas tarefas, na realidade, é quando as tarefas pertencem ao mesmo processo. Então eu tenho várias threads, né, em um único processo PID aqui. Ok? Então, quando eu tenho várias threads, então a thread 1, a thread 2, a thread 3 e assim sucessivamente, dentro do mesmo processo, eu posso ter aqui variáveis, né? Variável A, variável B, variável C, né? Que podem ser globais essas variáveis, ou eu posso simplesmente estar passando elas via parâmetro das próprias threads, via referência, desculpa, né? Então, o que acontece? Acontece que a comunicação nesse esquema de processo thread, onde as minhas tarefas na verdade são threads, é bastante simplificado, né? Porque basta declarar a variável global ou passar a referência, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade. Porém, vocês viram que para criar threads eu uso lá a biblioteca do pthreads, mas eu também posso criar processos a partir de fork, né? Então, na verdade, agora eu tenho que imaginar que eu tenho um processo com uma thread ou mais, e eu tenho um outro processo com uma thread ou mais. E a variável A que está aqui, ela não é visível para o outro processo, né? Então, a variável A do processo A não é visível para o processo B. Assim como a variável valor do processo B também não é visível para o processo A, né? Então a gente tem que dar um jeito de trocar essa informação, a gente tem que dar um jeito de fazer que essas informações do processo A cheguem até o B e do processo B cheguem até o A, né? Conforme aí as necessidades. E fazer esse esquema aqui com processos e não com threads, aqui em cima é com threads, aqui embaixo é com processos, é um pouco mais complicado, porque obviamente não estamos em uma região de memória protegida, tá? Aqui cada processo tem sua própria região de memória protegida. Então aqui a gente compartilha as variáveis, aqui a gente não compartilha as variáveis. E uma das formas de fazer isso, né, aqui é listado 3 no livro. Primeiro é pipes, depois filas de mensagem, e eu vou começar aqui por memória compartilhada. Tá? Então, qual que é a ideia de memória compartilhada? A ideia de memória compartilhada é bem simples, né? Então, deixa eu até apagar aqui o desenho. Bom, inclusive está aqui no desenho, né? A ideia é que eu tenha um processo, tenha 2 processos. Então, eu tenho um processo, todos startados via fork, né? Tenho um outro processo. E aí, eu vou fazer uma requisição. Um desses 2 processos, o que iniciar primeiro, vai fazer uma requisição para o núcleo, né, que é a nossa aqui primeira etapa, pedindo o seguinte: o núcleo, crie uma memória compartilhada para mim. Né? Basicamente é isso. Então, o núcleo vai criar uma regiãozinha de memória que inicialmente não vai pertencer a nenhum dos processos, nem a este, nem a este. Ok? E o núcleo, né? Então eu vou fazer um create aqui, né? Crie, né? A região de memória. E o núcleo vai vai alocar essa região de memória, devolvendo um identificador, que a gente chama de file descriptor nesse caso, porque a maioria das alocações aí das memórias compartilhadas são intermediadas pelo sistema de arquivo. Então é como se fosse um arquivo, né? Como se o kernel criasse um arquivo virtual dentro da memória, e cada arquivo tem um identificador de arquivo, né? Isso a gente vai ver para frente quando a gente chegar lá em gerenciamento de arquivos, tá? Mas o fato é que agora eu sei um ID, né? E aí o processo vai dizer:
Então, aquela região de memória criada agora tem esse nome aqui, né? Ou é apontada por esse nome, é conhecida por esse nome. E aí ele vai fazer um segundo comando, né, de anexe essa região de memória ao meu espaço de memória protegido, ok? Então agora essa região de memória nova, né, faz parte da área do processo. O segundo processo vai fazer a mesma coisa, vai também pedir para criar uma região de memória. Se eu pedir para criar a região de memória com o mesmo nome, né, e aí está o segredo, né, eu tenho que, os dois processos, esse processo e esse processo, tem que conhecer o nome dessa região de memória. Vamos supor que seja SHM. Então eu tenho que pedir, ó, crie uma região de memória chamada SHM, vai retornar o ID3, sei lá. E aqui também, cria uma região de memória chamada SHM, vai retornar também para esse o ID3. Com o ID na mão, né, com o nome da região na mão, ele também pode pedir para fazer um attach, né, para fazer uma junção aí desse espaço de memória extra no espaço protegido do próprio processo. Então a situação que eu vou ter é exatamente essa aqui, né? Dois processos compartilhando uma pequena região de memória. Eles não compartilham toda a sua memória, né? É só aquele pedacinho que foi pedido para criar. Ok? Então a ideia é bem simples, tá? A ideia é bem simples e existem bastante bibliotecas, tá? Então eu tenho nos meus materiais, lá tenho alguns slides maravilhosos aqui do professor Michael Gerinski, que falam sobre justamente memória compartilhada no padrão POSIX, né? É importante falar aqui exatamente o desenho que eu fiz, né? Então é importante falar que, bom, quais as vantagens, né, de usar Shared Memory em relação a usar, por exemplo, fila de mensagens ou pipes, que eu vou fazer outros vídeos com essas outras duas implementações de comunicação. A primeira vantagem é porque memória compartilhada é muito rápida, porque trabalha diretamente na memória sem ter nenhuma... Não passa, né? Não passa, essas comunicações via memória compartilhada não passam pelo intermédio do kernel, né? Então é muito rápido. E se a gente comparar aí com pipes e fila de mensagem, né? Ambos aí requerem que o kernel armazene, né? Armazene, faça uma cópia aí dessas mensagens, ou do pipes, faça o intermédio, tá? Como desvantagem, a gente tem a intrínseca necessidade de usar mecanismos de sincronização, né? Que está no próximo capítulo, nos próximos capítulos do livro e nos próximos vídeos, tá? Então é bastante interessante, tá? O sistema Unix em si, ele tem bastante APIs para fazer compartilhamento de memória. Uma das APIs eu explico em um outro material que eu tenho lá para vocês. Eu tenho um material de Shared Memory usando o esquema do System 5, né, que usa SMHGET, MAT, ATAT, CTL. Ok? Esse é uma das APIs. E a API que está sendo utilizada no livro e nesse slide particularmente, né, é a API POSIX, tá? Que tem algumas vantagens, aí um pouco mais simples, né? Não necessita, por exemplo, de eu destruir. Enquanto do System 5 eu preciso destruir a memória, né? Cada vez que eu termino o processo, tem que garantir que aquela memória está destruída, senão aquela memória vai ficando, vai existindo, né? Continua existindo dentro do meu sistema. Então tem uma série de problemas aqui que foram resolvidos justamente com a API Mmap, que a princípio não é POSIX, tem algumas modificações, então a POSIX usa o Mmap, na verdade, né?
mas ela tem como premissa fazer compartilhamento de memória aqui em processos que não são relacionados, de forma bastante simplificada, inclusive. Tá? Então, a gente diz que o processo de compartilhamento de memória funciona aí sobre um arquivo de sistema de memória virtual, né? Por isso que o esquema POSIX é bastante interessante, porque ele realmente acaba... apesar deles usar um arquivo, né, a ideia de arquivo, esse arquivo realmente não está no disco, então ele não usa, não faz entrada e saída, né, não tem esse peso de fazer entrada e saída. Tá? É um pouco mais complicado com isso, talvez a gente explique melhor lá nas aulas de gerenciamento de arquivos. Tá? Mas o fato é que a gente pode fazer compartilhamento de memória com N processos, não precisam ser do mesmo usuário e a gente não vai ter o overhead aqui do sistema de entrada e saída, tá? Além de, obviamente, ser mais simples e de gerenciar e de implementar do que as outras APIs, tá? Ok. Então, o que a gente precisa? Na verdade, a gente precisa de alguns comandinhos, basicamente 3 comandinhos. Primeiro, SHM Open. SHM Open vai fazer o que? Exatamente o serviço aqui, né? Vai criar um espaço e retornar um ID. Como é que a gente faz isso no código? Então, já vou até abrir o código aqui. O código é bem simples. Primeira coisa que eu fiz é o seguinte: criei um tipo de dado novo, tá? Professor, poderia ser um inteiro, poderia ser um for? Pode, sem problema nenhum. Mas eu preferi criar uma struct aqui, porque daí eu conseguia jogar o que eu quisesse aqui no meio, né? Não faz nem muito sentido eu criar essa struct só com um int ali. Mas se eu quisesse mais de um int nessa memória compartilhada... A pergunta é, quantas variáveis vocês vão querer na memória compartilhada? Certo? Nesse espaço de memória compartilhada, vocês vão querer só um int? Vocês vão querer um int e uma string? Vocês vão querer um int, uma string e um vetor? O que vocês vão querer ali dentro, né? Então, se você vai querer várias coisas, várias variáveis dentro dessa memória compartilhada, que serão usadas pelos 2 processos, então a ideia de você criar uma struct e colocar todas essas variáveis que você vai compartilhar entre os processos, colocar elas aqui dentro, né? Não é para colocar todas as variáveis do programa seu, né? É para colocar todas as variáveis que serão compartilhadas apenas, porque senão você vai gerar outra série de problemas aí. Tá? Então, eu crio um novo tipo de dado aqui, shmBuffT, ok? E crio um ponteiro para isso, né? É tradicional aí de struct. E aí, faço um SHM Open. O SHM Open pede algumas coisinhas. Primeiro, o nome, né? Esse nome ele vai ter que ser conhecido nos 2 programas que vão compartilhar a memória, né? Então, se for um nome igual, o ID daquela espaço de memória vai ser igual. E aí eu tenho algumas flags, né? Que no caso aqui eu estou usando o create. O create serve para criar objeto. Se ele não existir, então ele vai ser criado. Poderia usar o exclusivo, né? Se o objeto existir, ele vai dar um erro, né? Mas é preferível o create aqui, porque daí qualquer um dos processos que chegar antes, ele cria o objeto. E também uma outra flag aqui é, no caso, o RDWR, né, que vai fazer um objeto com acesso de leitura e escrita, ou seja, aquela memória compartilhada, né, vai ter acesso de leitura e escrita. Ok? E aí eu tenho mais algumas coisas, né? Porque o SHM Open pede um nome, tá aqui o nome, pede a flag, tá aqui a flag, e pede um modo, né? E aí o modo, cadê o modo? Inclusive não tem o modo aqui, não, tá aqui. O modo vai ser o que? Para o usuário, né? São processos apenas para o usuário, como é que vai ser isso aí, né? Eu posso compartilhar essa região de memória para outras pessoas?
Essa é a ideia do acesso, né? O modo de acesso àquela região de memória, tá? Era para estar aqui o modo, não está aqui o modo. Ok, tudo bem. E aí, eu vou ter que fazer um segundo comandinho, que é o ftruncate. Por quê? Porque essa região de memória aqui ela vai ser criada inicialmente com tamanho 0. Então eu tenho que setar o tamanho, né, daquela região de memória. Se aquela região de memória já existir, você fizer um ftruncate e diminuir, você vai perder dado. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então normalmente o que a gente faz? Ftruncate aonde? Qual é o identificador dessa memória, né? Então esse shmopen é um comando bem simples, mas ele retornou um identificador aqui que eu chamei de fd. Então esse identificador, né, ele é um file descriptor, na verdade, né, um identificador de arquivo. Então ele conhece aonde está, né, essa região de memória. Ok? Eu posso fazer várias coisas com esse file descriptor. Eu posso, por exemplo, descobrir o tamanho dessa região de memória, né, com um fstat. E entre outras coisas, inclusive aqui algumas coisas, né, desmapear, fechar esse file descriptor, né? Então eu consigo fazer várias coisas. Mas o importante aqui é que eu tenho que no ftruncate passar, né? Olha, tá vendo essa região de memória aqui descrita por esse file descriptor? Sete o tamanho dela como o tamanho do shmbuffd, ok? Que é meu novo tipo de dado. Tá? Beleza. Então, já fiz os dois comandinhos necessários. E a última parte que eu preciso fazer, né? Então, a partir desses dois comandinhos aqui, o que eu tenho? Qual que é a situação que eu tô? A situação que eu tô é aqui em cima, né? Então, o passo 1, que é pedir para criar, o passo 2, que é pedir para alocar, e o 3, que é retornar o ID, já foi feito. Até tem um passo 3,5, aqui 2,5, que é setar o tamanho dessa região de memória. O que eu preciso fazer aqui é o passo 4, 5 e 6. 4, 5 e 6, que é mandar anexar essa região de memória ao meu processo. E eu faço isso usando a chamada mmap. Então, a chamada mmap vai fazer o quê? Vai anexar esta região de memória descrita por fd desde o comecinho da região e vai retornar um ponteiro para ela. É como se fosse um malloc, né? É como se fosse um malloc. Ó. Tá vendo aquela região de memória que está lá no kernel? Né? Aloque ela aqui no meu processo. E isso vai retornar um ponteiro. Então, o mmap aqui tem vários parâmetrozinhos que não são difíceis também de entender. Né? O primeiro parâmetro aqui, que é o address, é qual é o endereço do meu processo, né, que eu vou ganhar, né, aonde que eu vou colocar essa região de memória. Normalmente a gente coloca como null e deixa o próprio sistema escolher aqui o local, né? Você vai colocar aqui, 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 né? Onde que é melhor, mais condizente. E aí o mmap também tem que passar o tamanho, né? E aí eu consigo facilmente fazer um size off do tipo. E aí o mmap também tem que passar as permissões, né? No meu processo, porque esse processo aqui, pensa que podem ter vários processos, né? Compartilhando a região de memória. Então um processo ele pode ler e escrever, o outro poderia só ler, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, essas permissões elas nunca devem ser maiores do que a permissão original que está setada lá no kernel, né? Essa é a permissão lá do kernel e essa é a permissão local dessa região de memória neste processo. O outro parâmetro é o map_shared, que diz que todas as modificações feitas nessa região de memória também vão aparecer para o outro processo. E por último, né, qual é a região que você está fazendo o mapeamento e desde que ponto, né? Se é no começo dessa região de memória, no fim, normalmente vai um 0 aqui. Dificilmente vai ser outro parâmetro. Tá? Então, o mmap vai retornar um ponteiro. Muito simples. E esse mmap vai fazer o quê? Vai fazer exatamente as
a etapa 4, 5 e 6, que é anexar, né, fazer com que essa região de memória agora pertença à região do processo e retornar um ponteiro para essa região de memória. Ok? E a etapa 8 aqui, que é anexar o outro processo. Bom, daí eu vou ter que ter um outro processo, certo? E aí eu tenho o SHM Write e eu tenho SHM Read. O que eu faço de diferente do Write e do Read? Absolutamente nada, né? Porque se eu passar o mesmo nome aqui, ele vai buscar a mesma região de memória e aí vai me retornar um outro ponteiro, né? Para aquele outro processo. Percebam que pelo desenho o processo A tem um ponteiro, né? E o processo B tem outro ponteiro. Embora aqui no meu código eu tenha feito os ponteiros com o mesmo nome, chamei ambos de PTR, né? Mas não interessa, serão outros ponteiros. E aí eu posso, por exemplo, no write, escrever, né? Já que é uma struct, ponteiro, aponta lá para o Vzinho, né, da struct, no campo Vzinho, né, da struct, e escreve alguma coisa aqui, um número randômico, né? E dorme por um segundo, né? Lembrando que essa história de colocar sleep aqui não seria muito correto, né? Só para fins didáticos, ok? E o read vai ler daquela região de memória. Então, um vai escrever, outro vai ler. Vamos ver se funciona, né? Então, detalhe, para compilar, você vai necessitar, nesse caso, deixa eu pegar aqui. Para compilar, nesse caso, você vai precisar fazer uma chamada de compilação. Onde que tá? Sumiu? Acho que sumiu. Perdi. Ok, não sei mais em que slide está. Mas enfim, o que importa é que para compilar você vai ter que chamar a opção "-lrt", que é a biblioteca de tempo real de POSIX, né? Que é a biblioteca aí que conhece o mmap e tudo mais, tá? Então tem que compilar usando esse comandinho aqui em cima, né? gcc-o e fazer a integração com a biblioteca de real-time, tá? Mas enfim, já está compilado aqui, então eu vou executar L09 SHM write antes, ok? Está escrevendo valores aleatórios, né? Lembrando que o write é um forever, escrevendo valores aleatórios em uma posição de memória, um int aqui v, ok? Aí eu vou abrir mais um terminal e eu posso, por exemplo, fazer L09 SHM read, tá? Que vai ler aquela posição de memória. Ok? Então vocês veem que, inclusive, como o tempo é exatamente 1 segundo cada um, acaba dando mais ou menos certo. Professor, posso criar mais um processo? Pode. Né? Vamos rodar mais um processo aqui. Né? Vamos fazer, por exemplo, um L09 SHM write. Mais um write. Será que funciona? Funciona. Porque, afinal de contas, se você olhar no write, ele está dizendo o seguinte, cria uma região de memória com esse nome, mas se ele já existir, apenas retorne o mesmo descritor, né? E anexa essa região de memória. Então, quantos processos eu iniciar trabalhando em cima dessa mesma região de memória não me interessam muito, né? Inclusive 123, 135, o que ele está pegando aqui, né? Ok? Você vê que o read em si, ele está lendo basicamente o do processo 1, né? Por quê? Porque esse cara aqui, escreve, lê, escreve de novo, escreve. Escreve, lê, escreve de novo, escreve. Escreve, lê, escreve, escreve. Escreve, lê, então, lê, escreve, escreve. Então, esse cara aqui, ele vai ler o último inteiro escrito, né? Então precisa de um mecanismo de sincronização que a gente vai ver aí nos próximos capítulos do livro, nos próximos vídeos, inclusive. Tá ok, gente? Então,
acho que de exemplo é bem simples mesmo, né? Vocês poderiam, por exemplo, aqui colocar fazer com que o escritor fosse muito mais lento. Vamos compilar esse escritor aqui. Write. Então vamos executar o escritor. Então o escritor agora é bem mais lento, 3 segundos. E no outro terminal vamos executar o read. Você vê que o read lê 2 ou 3 vezes o mesmo valor escrito, né? Porque ele não está consumindo, né? Você só está colocando na memória e lendo, ok? Então vocês podem fazer essas brincadeiras aí e observar o comportamento. Ó. Escreve 421, lê 421, 421, 421. Bom, vamos executar mais um read aqui só para ver o que acontece. Vou pegar mais um aqui. Ué, travou meu computador? Opa, parece que tinha travado. Só executar mais um write aqui. SHM write. Não, L09. Agora eu tenho 2 pessoas escrevendo e uma lendo, né? Então, 429, 429, 77, 915, ó, 782, 793. Você vê que agora, né? Agora ele não repete mais 3 vezes, porque eu tenho 2 pessoas escrevendo. Ambas demoram 3 segundos. Quando esse cara chega para ler, às vezes ele lê de um, às vezes ele lê de outro, né? Então a gente precisa aí de um mecanismo de sincronização. Tá ok? Então, acho que era isso, pessoal, para essa prática. E então, até o próximo vídeo.